E aí pessoal, aqui é Bruno Leite da For RevOps e hoje estamos começando mais uma quarta do RevOps. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante para o seu planejamento de mídia, planejamento de captação, tudo que tiver relacionado ao seu marketing e aos seus resultados. Nós vamos falar de plano de mensuração. Roda a vinheta. Mas o que é um plano de mensuração? No plano de mensuração, nós vamos destacar as métricas que nós vamos utilizar em todas as etapas do nosso processo. São as métricas SMART, quase isso. São os KPIs, quase isso. Só que nessa documentação de plano de mensuração, a gente não vai colocar só os KPIs ou só as métricas mais importantes. A gente vai botar as métricas mais importantes e as métricas que são pequenos passos para chegar naquela métrica importante. Porém, não só isso, a gente vai colocar como é medido. Esse é o grande problema de quando a gente está falando com áreas diferentes. Porque quando você vai falar com um cliente, um lead é alguém que preenche um formulário. Quando você vai falar com outro cliente, um lead é alguém que está na primeira etapa da pipeline. E aí, como solucionar isso? Bom, a solução é justamente o plano de mensuração, onde você vai destacar e vai explicar para todo o time o que significa cada nomenclatura daquela. Mas então, como a gente começa a fazer isso? A gente vai disponibilizar uma documentação para vocês aí, que vocês podem tirar cópia, tá? Basicamente é um planilha de Excel que vai dizer assim: em tais ferramentas significa isso. Como assim? O que é um contato? Um contato, para quem está trabalhando no site, é quem preencheu um formulário. Para quem está trabalhando no CRM, para achar essa mesma métrica lá, vai ser alguém que preencheu um formulário e está numa determinada lista, por exemplo. O que é alguém que é um inscrito, ou quem é um cliente, ou quem é um assinante? Tudo isso, como vocês podem ver na figura, devem ser destacados e colocado um exemplo de cada e como encontrar aquilo. Por quê? Porque assim as métricas elas sempre vão bater em ferramentas diferentes. Claro que com atualizações do Google Analytics 4, com ferramentas de analytics diferentes, às vezes a data e hora vai ser diferente, principalmente nas nano conversões, que nós vamos falar já sobre isso. Nós vamos ter um número mais ou menos parecido, ou como encontrar, ou como fazer uma ferramenta ser o branco da outra, ser o padrão da outra. Então eu posso dizer o seguinte, que um cliente é todo mundo que chegou na página de checkout. Mas aí eu tenho um problema, que o nosso gestor que trabalha com o pessoal de vendas, para ele uma venda não é quem chegou na página de checkout, é quem pagou o boleto para entregar o seu produto. Então, para alinhar todas as expectativas, nós temos sempre isso. Qual é a conversão? Qual é a conversão? Provavelmente no site, em uma das ferramentas. A conversão em outro site, por exemplo, um CRM da HubSpot, você pode estar utilizando também, se vai ser alinhado com pipeline. Às vezes, dentro do próprio CRM, você pode dizer, não, lead é quem não tem negócio, oportunidade é quem tem negócio, SQL é quem passou de tal etapa, MQL é quem atingiu tal lugar, ou no site, ou dentro do processo interno, certo? Então, sempre pensando nisso, qual é a conversão? Como ela é no site, provavelmente, se você tiver uma loja física, um espaço físico, pode ser o espaço físico, pode ser uma ligação, e como é que vai estar dentro no seu CRM e como vai estar disponibilizado para todos os stakeholders da sua empresa. Tá, mas como configurar e como classificar essas conversões? Nós vamos classificar em macro conversões, microconversões e nanoconversões. O que é que a gente vai considerar uma conversão? Em geral, etapas que necessitam de uma ação do usuário para chegar naquela etapa, deixar um formulário, avançar na sua pipeline, virar um cliente. Todas essas conversões são as conversões que, em geral, vão estar em todos os níveis de stakeholders e todos os níveis da sua empresa. Toda a comunicação do RevOps da sua empresa vai falar da mesma coisa. Por exemplo, na instituição de ensino pode ser um inscrito, um matriculado e um inscrito, um lead e um matriculado, por exemplo. Se for uma loja de sapatos, pode ser colocar no carrinho, compra, boleto pago, tá? Essas são as conversões que movem o negócio. Aí nós temos as microconversões, que são conversões menores, que não necessariamente vai trazer um benefício em dinheiro, né? Um benefício de vendas, um benefício de receita, mas fazem parte de uma jornada, mas dependem bastante ainda da interação com o cliente. Pode ser e-mails enviados, ou melhor, e-mails abertos, e-mails clicados, podem ser ligações atendidas,
podem ser e-books baixados, tudo isso que vai construindo uma jornada para que seu cliente compre e se torne cada vez mais cliente, compre cada vez mais na sua empresa. E temos as nanoconversões. Em geral, as nanoconversões vão estar bem restritas aos seus setores, porque são conversões que mexem na eficiência de cada processo. Então a gente pode ter acessos a blog, acessos a site, e-mails enviados, ligações feitas, não necessariamente que precise de uma ação do seu cliente. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês possam usar a nossa documentação, as nossas dicas para melhorar a comunicação inteira dentro da sua empresa utilizando uma estratégia de RevOps. A quarta da RevOps vai ficando por aqui. Aqui é Bruno Leite da For RevOps e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!